Meus queridos, é uma alegria nós estarmos juntos nesta noite, assentado mesmo como nós estamos. Incline a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por este culto, por esta noite, pelos louvores que nós entoamos e sentimos a tua presença. Te damos graças porque o Senhor está conosco. E pedimos agora a tua graça que nos alcançou para a salvação. Mas a mesma graça que enviou o teu Santo Espírito. Esse Espírito que vem ao nosso encontro e nos traz luz para entendermos a tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala o coração de cada um dos nossos irmãos presentes. Fala no coração daqueles que estão pela internet. Onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pela tua voz. Usa a minha vida como instrumento e me esconde em tuas sombras, porque importa que o Senhor cresça. É o que nós pedimos e crendo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a tomar em suas mãos, se você tem, a palavra de Deus, assentados mesmo como nós estamos. E nós vamos meditar nesta noite em vários versículos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia. Para nós começarmos, vamos para Hebreus, carta de Hebreus, capítulo de número 5. E nós vamos começar a leitura no versículo de número 12. E leremos do 12 até o 14. Hebreus, capítulo 12, ou melhor, capítulo 5, versículo 12 a 14. O texto nos diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o discernir tanto o bem como o mal. Esse é o primeiro texto que eu quero usar como introdução para esta noite. O escritor aos Hebreus, autor que nós desconhecemos, alguns ousam dizer que foi Paulo, mas não há comprovação teológica, arqueológica, teológica para isso. Ele demonstra uma preocupação. A mesma preocupação que todos os pastores possuem nesta situação. Ele escreve a carta para a igreja dizendo: vocês já passaram o tempo de se alimentarem com leite. Vocês já deviam estar comendo comida sólida. Mas, novamente, eu preciso dar a vocês alimento mais simples, porque vocês não estão preparados para algo mais sólido. E ele cita porque quem precisa de leite é menino, porque o adulto, ele já se alimenta de comida mais complexa, mais pesada. Este pastor está dizendo que na sua igreja existem pessoas que, mesmo com o passar dos anos, não cresceram.
esta é uma grande preocupação de todos os pastores. Que os seus filhos na fé, que os seus filhos espirituais, que as suas ovelhas, mesmo sendo alimentadas durante um bom tempo, não cresçam. E aqui não está dizendo que ser criança é errado. Até porque nenhum de nós adultos iríamos recriminar uma criança em ter comportamento de criança. A criança alegra a casa. Uma casa sem criança, ela fica tranquila, silenciosa, mas também falta um pouco de alegria. Casa com criança tem um pouco de bagunça, às vezes alguns choros, algumas gritarias, mas também é mais feliz. O autor não está dizendo assim, eu não gosto de criança. Ele não está dizendo, é errado ser criança. Não, ele está dizendo que existem fases na vida. Existe a fase onde nós somos crianças e é normal nós agirmos como criança. Mas ele está dizendo que depois de um tempo, nós precisamos amadurecer. E se nós amadurecemos, mas ainda continuamos agindo como criança, ali tem algum problema. Se você vê alguém de 30 anos agindo como criança, a gente acha que essa pessoa tem algum problema. Mas isso acontece espiritualmente. Pessoas que entram na igreja e passam um longo tempo aqui, e a gente pensa, já está adulto. Já podemos dar um pouquinho mais de alimento. Já podemos dar um pouquinho mais de responsabilidade. Já podemos colocar ela para cuidar de outras pessoas. E quando nós vamos ver, ela ainda precisa de leite. O autor está preocupado com essa classe de pessoas. E logo no início dessa mensagem eu quero fazer a você uma reflexão. Se você se colocar numa régua, como você está? Quantos anos você já está no Evangelho? Quantos anos você já está na igreja? E você ainda é alguém que precisa todo esse tempo de leite, de leite, de leite? Ou você já aprendeu a se alimentar? Ou você é alguém que já come comida sólida? Ou melhor, você já é alguém que prepara comida para os outros? Tem gente que só vem na igreja para comer. Ele não sabe preparar alimento em casa. Mas tem gente que vem na igreja para alimentar. Tem gente que lá fora alimenta, tem gente que cuida dos outros. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos para o nosso ministério, nós estamos construindo uma igreja, estamos edificando um povo que amadureça. Porque essa cidade precisa de homens e de mulheres maduros. Porque tem muitos bebês que estão sendo gerados. Tem muitas crianças que irão nascer espiritualmente. E elas precisam de pais espirituais. Como foi dito hoje pelo presbítero Paulo, nós temos um big dream, nós temos um sonho de ter um templo para 3.200 pessoas. Nós já estamos com o fundamento ali. E logo nós queremos encher esse templo. E é por isso que nós precisamos de mais pais. E aí, olhando para a Bíblia, a primeira verdade que eu vejo é que o propósito de Deus é que toda a raça humana cresça. Fala comigo, o propósito de Deus é que toda a raça humana cresça. Se você quiser, você pode ir comigo pela Bíblia agora em alguns versículos, porque eu quero te provar biblicamente que isso é verdade. Você pode abrir comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, e versículo 28. Tem aqui uma palavra de Deus, dizendo, e Deus os abençoou e disse-lhes, essa é uma ordem empírica, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra,
sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus quer que você frutifique, Deus quer que você multiplique, e Deus quer que você se encha a terra onde quer que você esteja. Mas vamos um pouco mais para frente, Gênesis capítulo 17, vamos ver o que Deus falou para Abraão. É uma promessa abraâmica, mas também nós podemos tomar para nós como um desejo de Deus. Gênesis 17, 6, Deus diz assim: e te farei frutificar um pouquinho. É isso? E te farei, e usa um adjetivo que é até difícil de dizer. Grandissimamente. E te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e reis sairão de ti. Deus não quer que você cresça só um pouco. Deus quer que você cresça grandiosissimamente. E vamos, mas aí em qual aspecto? Em todos. Eu não estou falando simplesmente do financeiro. Eu não estou falando simplesmente do espiritual. Em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você cresça, que você evolua. Oxalá que nós crescêssemos de maneira harmônica em todos os aspectos da nossa vida. Ainda, Jó 8 e 7. Vamos comigo. Se você não encontrar tempo, vai estar na multimídia. Jó 8, 7 diz assim: e o teu princípio, na verdade, será pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Sabe o que isso me diz? Que aonde você nasceu não determina aonde você vai chegar. A sua origem não determina o teu futuro. Os teus aspectos iniciais não te limitam a alcançar mais. Quando eu olho para a minha vida, de onde eu vim, da família que eu nasci, das condições que eu tinha, eu não chegaria a lugar nenhum. Mas eu encontrei o Deus do impossível. Eu encontrei o Deus grande e poderoso. E Ele me fez enxergar para além de mim. É lindo entender o que Deus fala para Jó. Você hoje é pequeno. Você nasceu pequeno. Mas eu estou dizendo que o seu estado final será grande. E eu digo para você, hoje você pode ser pequeno em alguns aspectos, mas Deus tem uma jornada na sua vida. E o final desta jornada será grande para a honra e glória do Senhor Jesus. E em qual aspecto? Eu não sei. Eu não sei qual o plano que Deus tem para ti. E talvez você, como eu, já possa olhar para trás e dizer: eu já sou, eu já cheguei, eu já alcancei muito mais do que eu imaginava, e por isso eu agradeço a Deus nesta noite. Mas sabe o que é mais lindo pensar? É que aonde eu cheguei ainda não é o fim. Aonde você está ainda não é o fim. E baseado nesta palavra, eu ministro sobre a sua vida. Deus tem algo grandiosissimamente maior para a sua vida, em nome de Jesus. E quantos recebem essa palavra? Ainda, Provérbios, capítulo de número 4, e o versículo de número 18.
Mais uma vez, a palavra vem ao nosso encontro, dizendo o desejo de Deus. E ela diz: mas a vereda, quer dizer, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe qual é a equação do nosso inimigo? Menos e menos. Mas sabe qual é a equação de Deus para você? É mais e mais. Agora, se você gostou do mais e mais, eu vou te lembrar do que Deus fala por meio do profeta. Ele multiplica a força do que não tem nenhuma. Eu não sei se há um economista aqui ou um expert em matemática, mas no auge da minha incapacidade matemática, 0 vezes 0 é 0. 10 vezes 0 é 0. E 100 vezes 0 é 0. Para você. Essa equação, segundo o homem, é 0. Mas segundo o nosso Deus, 0 vezes 0 é aquilo que Deus quiser que seja. Estou lhe dizendo de que você pode ter entrado aqui hoje no 0. Mas o Deus que você serve pode multiplicar. O Deus que você serve traz à existência o que não há como se já houvesse. O Deus que você serve, pelo poder da sua palavra, Ele cria do 0. E é isso que nos encanta a Deus, porque se Ele quiser multiplicar a mim e a você, Ele faz. Ainda, 1 Coríntios 13 e 11. Vamos mais um pouco. Deus usando a vida do maior teólogo neotestamentário. Deus usando o grande teólogo Paulino. Nos diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mais uma vez, nós vemos a sentença de que não há nenhum problema em ser menino. Mas depois de um tempo, a gente precisa se tornar homem. E nesse versículo eu tenho 5 verdades primárias. Primeiro, aprendemos que a vida é composta por fases. Tem a fase de menino e tem a fase adulta. Segundo, aprendemos que toda fase tem um começo, tem um meio e tem um fim. Aprendemos que entre a fase 1 e a fase 2 existe uma transição. 4, aprendo que cada fase requer um tipo de comportamento. E 5, eu aprendo que para acessarmos novas fases, por vezes teremos que deixar de fazer coisas da fase anterior. E eu sei que Deus, pela sua infinita capacidade e o mover do Espírito, pela sua plena sabedoria e poder, está falando ao seu coração. Tem gente que está num processo de transição.
Tem gente que sabe que Deus tem coisa nova. Tem gente que orou por fases novas. Mas você me diz, mas Ivan, eu não sabia que a transição era tão dolorida. Tem gente que não transiciona exatamente por isso. E eu pregava no Boa Vista sobre isso, transição. Porque transicionar é difícil. Deixar aquilo que a gente estava fazendo. Aquilo que era o nosso domínio. Aquilo que eu fazia tão bem, e você fala, mas era tão bom ser criança. E às vezes eu me pego lembrando, era tão bom ser criança, quando a minha maior preocupação era fazer uma prova. O resto era chegar em casa, jogar a mochila e brincar na rua. Chegava em casa, a comida estava pronta. Não me preocupava, eu nem sabia que tinha boleto para pagar. Meu negócio era ver filme até de madrugada, acordar com os olhos cheios de areia para poder ir para a escola pensando já em brincar de bola. E a vida era tão leve, e as minhas maiores preocupações era tentar chamar a atenção da moça que eu achava que estava namorando, mas ela nem me conhecia. E as minhas crises, na verdade, eram crises existenciais que eu mesmo tinha criado para a minha existência, que elas mesmas não existiam de verdade. E a gente fica adulto. E a gente diz, puxa, era tão bom ser criança, mas eu não posso voltar. E na vida espiritual também é assim. Não tem como voltar. É muito bom tomar leite, mas não tem como voltar. Eu me lembro muito bem que eu amava tomar Melhoral infantil. Se a minha mãe vinha com um envelopinho rosa, eu já ficava ansioso para tomar, porque Melhoral infantil é a melhor coisa do mundo. Primeiro que é rosa, quem é que não gosta de uma coisinha rosa assim? Segundo, coloca na boca, é pequenininho e docinho. Aquilo desce, dá uns 2, 3, porque é igual balinha. Só que depois de um tempo você entende que tomar Melhoral infantil não resolve tudo. E aí eu fui apresentado para a senhora Bezetacil. Eu falei, mãe, dá 2 Melhoral que resolve. Falou, desta vez não resolve, tem que ser a tal da injeção. E aí, então entendi que quando a gente é mais criança, um Melhoral infantil resolve, mas quando a gente cresce, tem hora de encarar a Bezetacil. E a vida continua. E a segunda verdade que eu aprendo é que o processo natural das coisas vivas, e eu coloquei coisas vivas, porque coisas mortas não evoluem. Tem uma verdade aqui. O processo natural das coisas vivas é o crescimento. E o crescimento é uma dádiva de Deus. Não evolui aquilo que é morto. Você nunca vai ver uma pedra crescendo de tamanho. Você passou ali, puxa, eu passo aqui 1 ano. Quando eu passava a primeira vez aqui, a pedra era pequena, agora a pedra cresceu. A pedra não evolui. E por favor, não deixe de crescer, porque senão alguém pode rapidamente pensar que você é uma pedra. Quanto mais uma pedra de tropeço. Não, isso jamais, né? O processo natural das coisas é ser vivo. É crescer. E aí vá comigo, 1 Coríntios 3:6. É interessante que o crescimento é Deus que dá. Deus coloca em nós isso. Algumas coisas cabem a nós fazermos, mas Deus se encarrega disso. E 1 Coríntios 3:6 fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Agora, ele não está dizendo que você não tem que plantar. Ele não está dizendo que você não tem que regar. Ele só está dizendo que a sua participação é infinitamente menor. Mas o que importa é que Deus dá o crescimento. E eu quero de novo trazer uma palavra ao seu coração. Continue plantando, continue regando, porque eu quero trazer uma certeza: Deus não deixará de cumprir a sua palavra e Ele trará o crescimento. Ele prometeu. Agora,
Lucas 2:52 fala do nosso Cristo. O nosso próprio Cristo testifica isso. E diz que ele crescia, Jesus, em sabedoria, mas também crescia fisicamente em estatura e em graça perante Deus e perante os homens. Agora, existe um porém. Ivan, para todo mundo é a primícia do crescimento? Este é o desejo de Deus, porém, tem gente que não está preparado para alcançar algumas coisas. E por isso tem que ter um tempo de preparo maior. Vá comigo em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus quer que todos nós cresçamos. Mas até mesmo esse processo de desejo, de expansão, vem de Deus. E aí, eu posso estar pregando nesta noite para alguém como eu, que já falei dezenas de vezes: Deus, eu não preciso de mais. Deus, eu já cheguei. Deus, eu já alcancei. Deus, eu estou além do que eu imaginava. E aí vem o nosso pastor. Em todas as vezes que eu disse isso para ele, ele me disse: mas quem falou que é você que tem que estar contente com aquilo que alcançou? Eu falei: Deus, pastor, mas eu não era para ser nada, eu era um gago. Estou pregando, Deus tem me honrado. Ele disse: mas quem falou que é para você? Para o seu ego, para a sua visão, para aquilo que você imagina. Deus não te deu o crescimento para você. Deus deu o crescimento para Ele, para o propósito dEle, para o plano dEle na sua vida. E eu entendo o seguinte: se você está feliz com aquilo que Deus já fez, fique na expectativa, mas entenda, Deus não vai parar. Porque se você está feliz, Deus ainda tem coisas maiores para fazer através da sua vida. E você diz: mas Deus não precisa. Não é que você precise, é que o reino precisa. Tem gente ao seu redor olhando para você. Tem gente se espelhando em você. Tem gente se inspirando em você. Quantas vezes alguém chega para a gente e fala: puxa, você é uma referência. Eu acho isso tão é uma tamanha responsabilidade. Eu lecionei muitos anos e falava: professor, o senhor é uma inspiração. Eu falei: meu Deus, eu? Quem sou eu? A gente fica até preocupado de escorregar, de fazer alguma coisa, porque a pessoa olha a gente. Eu só conheci um homem que se sentia confortável com isso, que foi Paulo. E Paulo falava: olha para mim, segue eu, faça como eu faço, porque eu estou seguindo ele. Era só ele que teve essa coragem. Eu nunca diria: faça o que eu faço porque eu estou seguindo Cristo. Não, olhe para ele. Mas se algum momento alguém olha para mim, eu tenho que entender que eu preciso continuar. Eu quero dizer uma palavra ao seu coração. Eu sei que está difícil. Eu sei que tem horas que você quer parar. Eu sei que tem horas que as pedras do caminho machucam os seus pés. Eu sei que tem horas que as palavras das pessoas ao seu redor lhe ferem o coração. Eu sei que as agruras, as tristezas do caminho pesam a gente. Mas pelo amor de Deus, não para. Por favor, não para. Porque se você parar, todos aqueles que estão olhando para você também vão ser tentados a parar. Lá em Hebreus diz o seguinte: existe uma nuvem de testemunhas. A gente precisa ser essa nuvem. Nós temos que continuar, porque tem um jovenzinho que está olhando para você. Tem uma mocinha que está olhando para você. Tem ali um obreiro mais novo que está se inspirando em você. Tem uma irmã que nunca fez nada e diz assim: mas se um dia for para eu ajudar, eu quero ajudar igual essa irmã.
Tem alguém, talvez ninguém bateu nas tuas costas e disse: ó, você está fazendo uma grande obra. Talvez ninguém bateu palma para você, talvez ninguém te disse nada, mas sempre tem alguém olhando. Em nome de Jesus, não para, porque tem alguns filhos que estão se inspirando em você, que é um pai e é uma mãe. É isso que nós temos que ter a consciência. Sempre tem alguém olhando para a gente. Mas vamos para mais uma lição. Ouça bem isso daqui, por favor. Eu estava vindo para cá e Deus confirmou muito isso na minha alma. E essa é uma verdade que eu preciso ouvir cada dia. E essa verdade é: o que você enxerga é infinitamente menor do que o potencial que Deus plantou em você. Eu vou repetir mais uma vez. O que você enxerga é infinitamente menor do que o potencial que Deus implantou na sua vida. O que é potencial? É a capacidade que ainda não aflorou. Potencial é um poder, é uma energia, é algo que ainda não apareceu. É como uma rosa que está ainda fechada e ela tem o potencial de se abrir. Eu quero que você entenda que aonde você chegou ainda é muito pouco perto do que Deus tem para você. Quer dizer que você na empresa, Deus ainda tem mais para você. No ministério, Deus ainda tem mais. E você diz: vã, mas eu não vejo como. Mas não importa você ver. E às vezes Deus não permite que a gente veja. Porque se Deus permitisse que nós víssemos tudo que nós seríamos, talvez nós nos perdêssemos no caminho. Deus às vezes não permite que nós vejamos o que Ele vai fazer por nós, senão a gente começa a ficar envaidecido. E se Deus dissesse toda a luta que José iria passar até alcançar o sonho, talvez ele corresse do sonho. Deus, Ele dá fragmentos, Deus, Ele vai dando fatiadamente, Ele vai dando relampejos daquilo que quer fazer na sua vida. E eu quero que você entenda, dentro de você Deus plantou uma semente. Essa semente, como disse Paulo, é como uma semente de milho e dela tem como frutificar muito. Ivan, eu nunca pensei em nem ser obreiro, ou seja, Deus pode te fazer um pastor. Ivan, eu nunca pensei em nem ser um funcionário, um gerente, Deus pode te fazer um empresário. Ivan, eu nunca pensei nem cantar no coral, Deus pode te fazer um cantor. Deus tem poder para fazer isso. Você acredita nessa palavra e pode louvar ao Senhor? Eu preciso que você creia. Porque Jesus entrou certa vez numa cidade e Ele disse que teve que ir embora, porque o povo não cria. Tem gente que não cresce porque não crê. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a incredulidade do seu coração. Eu repreendo toda a palavra que foi dita de maneira maldita contra a sua vida. Eu repreendo todas as cadeias que tentam aprisionar os teus pés para não continuar seguindo essa jornada de crescimento. Eu repreendo toda a mente cauterizada que está tentando impedir essa palavra de frutificar na sua alma. Eu repreendo esta miopia, esse astigmatismo espiritual que está cegando você. Nesta noite, Deus me traz aqui para te dizer: Ele tem algo maior, grandiosíssimo para a sua vida. Aleluia! É isso que Deus tem para a igreja. E é por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero te dizer, essas lutas que você está enfrentando, elas não serão capazes de parar você. Porque o propósito é de Deus. Agora tem uma coisa, que é a parte difícil do crescimento. Se fosse tão fácil, todo mundo crescia rapidamente. A parte difícil é que crescer, por sua vez, tem um custo. Crescer tem um custo.
Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 até o 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando chega na experiência, porque você já passou por muita coisa. A gente passa por muita coisa para crescer. E enquanto eu preparava, Deus ministrava que para crescer, o crescimento gera desconforto. Crescer gera desconforto. Não é confortável crescer. Fazer as coisas necessárias para crescer é desconfortável. Quem nunca começou a academia, estava animado, quando começou a ver os seus músculos crescerem, fugiu de lá. Quem que não começou a fazer uma dieta, começou a ver que o rostinho começou já a afinar, a papinha que nem a minha aqui começou e tal. Ah, mas eu não aguento ficar nesse negócio aqui não, é desconfortável. Quem começou a levantar cedo, 5:30 da manhã para andar, caminhar, correr, depois de um tempo, é muito frio, não vou fazer esse negócio não. Quem falou, eu vou virar o ano, vou estudar, vou ler um livro por mês, começou a ler, começou a dormir, o livro caiu na testa. Falou, não vou mais ler esse negócio não. É desconfortável. Crescer também requer esforço. E vamos falar a verdade, a gente não gosta de esforço. Crescer exige renúncia. Durante muitos anos, os meus amigos da juventude, eu não digo isso com soberba, mas eles tinham que marcar uma agenda para comer uma pizza comigo. Porque eu coloquei no meu coração que aquilo que Deus tinha prometido, que eu seria um pregador, eu ia me transformar nisso. E eu paguei um alto preço para isso. Durante mais de 10 anos eu rodei esse Brasil pregando. E eu não tinha tempo. Me chamavam de orgulhoso, chamavam de arrogante, chamavam de, esse aqui é famosinho, esse aqui é pregador intergaláctico, chamavam um montão de brincadeira, só que eu estava cumprindo aquilo que Deus tinha posto no meu coração. Eu sabia o preço que eu pagava, eu sabia que eu tinha que renunciar. E sabe o que eu vejo? As pessoas perto de nós são as primeiras a nos criticar quando nós determinamos a fazer alguma coisa. Tem coisas que Deus pede para nós e os mais perto de nós não entenderão. Não é fácil. Não é sorte. Sorte é o nome que as pessoas dão para as nossas conquistas após anos de esforço, empenho e investimento. Elas invejam o que nós temos, mas não tiveram coragem de pagar o preço que nós pagamos. Crescer é abrir mão, sim, de certas pessoas. Tem pessoas que minam as nossas energias. Tem pessoas que minam o nosso ministério. Tem pessoas que nos arrastam para baixo. O próximo passo, a próxima fase, o crescimento que Deus tem para você, infelizmente algumas pessoas ficarão para trás. Mas meus amigos, eram e continuarão sendo, mas não para caminhar do seu lado. Serão aqueles para tomar um café uma vez por mês. E talvez de meia hora, porque 1 hora já sai conversa que não presta. E nós temos que entender isso. Que quanto mais alto a gente sobe, mais alto Deus nos eleva. Passarinhos menores não voam. A águia, sabe como é que
a águia se protege dos demais passarinhos que começam a atacar ela. Porque um passarinho não vence uma águia, mas vários passarinhos, se ela não se cuidar, começam a picar ela, a ferir ela, e ela pode cair. Sabe o que ela faz? Ela começa a subir. Ela vai subindo. Ela vai subindo. E os passarinhos vão atrás, ela vai subindo. Chega uma hora que os passarinhos não suportam mais o ar. Eles não suportam mais a pressão. Eles não conseguem ficar mais alto. E eles ficam para baixo. Porque a águia tem um voo alto. Eu quero dizer que existem algumas coisas que você vai ter que subir mais alto. E aqueles que estão tentando te parar não vão ter oxigênio para aguentar a altura que Deus vai te colocar. Infelizmente, algumas pessoas não estão preparadas para caminhar com você. E aí tem uma outra lição que eu aprendi na minha vida. Às vezes nós queremos trazer pessoas amadas para serem abençoadas juntas conosco. E Deus diz não. Eu já vi na minha vida, e na vida de muitos outros, mas Ele sempre esteve comigo, e agora eu cheguei, e eu quero trazer Ele comigo, mas Ele não está pronto. Tem gente que não está pronta para sentar com você. E eu não posso dizer quem sim, quem não, mas Deus vai te dizer. Aqueles 12 espias, 12 príncipes, presta atenção. Moisés pediu 12 príncipes, um de cada tribo. Os 12 foram para Canaã. Os 12 voltaram, mas só 2 entraram. Eu com os meus botões penso, eles estavam juntos. Não diz a Bíblia, mas quem sabe Caleb, Josué falou, Moisés, pensa bem, tem aqui o José, dos 10 aí tudo bem, mas esse aqui não, esse aqui é amigo. Esse aqui é gente boa. Esse aqui sempre esteve conosco. Moisés, deixa ele ir. Não, é só você. Mas, Moisés, são príncipes. Não. É duro. Eu sei que você está pensando agora. Deus está te trazendo a memória. Você tentou abrir um negócio com aquela pessoa que você tanto amava e não deu certo. Você tentou colocar ela na liderança com você e não deu certo. Cada fase é um processo. E algumas pessoas não estão prontas como você para todos eles. Crescer exige escolhas difíceis. Crescer exige mudanças, às vezes geográficas, mentais, funções, instituições e hábitos. Moisés, sai da sua terra. 12 espias, mude a mentalidade, senão não vai entrar. Partindo para o final. Alguns optam por não crescer. Ivan, eu não quero crescer. Tudo bem. Deus quer que você cresça, mas se você não quer crescer, tudo bem. Mas tem uma coisa, não crescer gera perdas de oportunidades. Eu me lembro muito bem que eu recebi um contato de um vice-presidente americano para eu trabalhar como diretor Latam de uma companhia americana. Eu fiquei extremamente feliz. Mas tinha um único problema. Eu não tenho o inglês fluente. Eu tenho inglês intermediário. E a primeira coisa, a prova inteira era em inglês. A entrevista inteira era em inglês. Tudo era em inglês. A oportunidade da minha vida. O salário era a média de 20 mil euros. Calcula aí, 100 mil reais. Eu cuidaria das Américas. E a cadeira tinha tudo a ver comigo. As competências eu tinha, mas eu não tinha um item. E eu perdi. Até hoje eu lembro. Não quer crescer, tudo bem. Mas não reclame quando as oportunidades baterem e você não estiver pronto. Não quer crescer, tudo bem, mas se prepare que você vai ter que gerir frustrações. Você vai ver os seus amigos irem. Você vai ver outros irem.
E você vai ter que se contentar com permanecer onde você está, sem o direito de reclamar. Não crescer impossibilita desfrutar de certos privilégios. Interessante que a gente quer os privilégios, mas a gente não quer pagar o preço. Não crescer nos deixa fora de algumas mesas. É tão legal sentar numa mesa com gente grande, é tão legal sentar numa mesa com líderes, é tão legal sentar numa mesa privilegiada, só que para sentar ali, tem um preço. Depois não é justo pedir uma cadeirinha no canto. Você não pagou o preço. Não crescer faz as pessoas ao nosso redor crescerem menos. Ouça isso aqui, pai. Quando você, pai, não cresce, o seu filho está crescendo menos. Quando você, mãe, não cresce, o seu filho está vendo você não crescendo, vai crescer menos. Quando você, líder, não cresce, as pessoas ao seu redor não são desafiadas a crescerem mais. Entenda que, assim como tem alguém olhando para você, tem alguém vendo o seu crescimento. Tem alguém se inspirando em você. Se você não crescer, se você parar, alguém vai dizer, ok, parou, eu também vou parar. Não crescer, para mim, é um dos pontos mais cruciais. Reduz o legado que eu e você poderíamos deixar na terra. Porque no final de tudo, o que a gente deixa é uma história. Eu peço a Deus que me dê graça para até o final eu conseguir escrever um pouquinho mais de coisa que vale a pena alguém ler. A pior coisa é alguém morrer e não deixar saudade. Se você parar de crescer, o seu legado vai ficar menor. E partindo para o final, eu quero que você entenda que as pessoas com quem você anda revelam muito de você. E que nós gostamos de andar com pessoas semelhantes a nós. Quero que você avalie o seu núcleo. Amós 3:3 fala, andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, nós escolhemos inconscientemente andar com os nossos semelhantes. Nós somos moldados pelas nossas companhias. Dificilmente iremos mais longe do que os nossos pares. Não saber escolher boas companhias é um indicador de ausência de maturidade. As nossas companhias falam muito sobre nós mesmos. Talvez você não está crescendo, porque o grupo que você anda é um grupo que não cresce. A mesa que você senta é uma mesa que não cresce. Igual aquela história de um filhotinho de águia que foi criado junto no galinheiro com as galinhas. Não tinha uma águia para ela se inspirar. Então ela aprendeu a comer milho, aprendeu a ciscar. Só não fazia cocorocó, porque a águia não tem como fazer isso. Mas ela ciscava, ela comia milho. E aí veio um biólogo visitar a região, pediu um copo d'água na casa da família. E quando ele olhou o galinheiro, ele falou, o que é aquilo? Ele falou, não, que ali é uma galinha diferente que a gente pegou no mato aí, está ali. Falei, não, isso não é galinha, isso é uma águia. Não, está ali, ó, cisca, come milho. Ele falou, não, ela foi criada junto com a mentalidade de galinha. Por isso ela se comporta assim. E aquele biólogo fez um processo de restauração daquele animal. E quando ele foi posto junto com outras águias, depois de muito tempo, não foi fácil não, ela começou a desenvolver as habilidades de águia. Quem sabe você por muito tempo esteve num ambiente que reduzia o seu potencial, que freava a sua capacidade, e você falou, não, é normal. Até que um dia, você chega e Deus te diz, eu tenho mais para você. Eu amo a sua vida, eu tenho um plano de crescimento para você. E Deus quer te tirar desse galinheiro mental que talvez você esteja vivendo. E eu termino dizendo a você que Deus deseja que nós cresçamos em tudo. E aí, 2 Pedro 3,18 fala, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E a verdade que eu aprendo aqui é que entenda que Deus te criou
para continuar crescendo, não para a sua vaidade, mas para glorificar o nome dele. Ele não quer que você fique inchado. Ele não quer que você seja vaidoso. Ele não quer que você seja orgulhoso. Mas Ele quer que você cresça, para que as pessoas do mundo, ao olharem para você, digam: ele é diferente. Ele cresceu. Eu sabia que ele não ia dar em nada. Aquele era um projeto morto, um bebê que ia morrer, mas alguma coisa aconteceu. E eles vão saber que foi Deus que fez algo na sua vida. Ainda crescer requer suportar as dores do processo. Eu oro nesta noite para que o Senhor te dê resistência. Os pais da igreja diziam que nós tínhamos que ter estômago de avestruz, porque avestruz come até plástico e não passa mal. Mas ter couro de rinoceronte, porque a vida é dura, é difícil, mas nós podemos, por meio de Cristo Jesus, suportar todas as agruras, porque Paulo certa vez disse: porque eu tenho por certo que as provações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ainda, continuar criança não é uma escolha. Se você já passou da fase de criança, amadureça, abandone as coisas de criança. Tome a decisão nesta noite de abandonar hoje tudo que limita o seu crescimento. E ainda, escolha melhores companhias que possam te desafiar a serem melhores. Entenda que para alcançar o crescimento, você precisa passar por uma transição. É dolorido. Transição de trabalho, transição de companhias, transição de fase, transição de cidade, transição de muita coisa, mas vá em frente, porque o Senhor que te chamou, Ele estará contigo e te dará vitória. E por último, transição é por vezes tirar coisas que nós gostamos. E eu ministrava na escola dominical nessa manhã. Em Hebreus diz para nós abrirmos mão de todo pecado e embaraço. Irmãos, tem coisa que não é pecado, mas embaraça. Pecado nós estamos muito bem instruídos, por mais que é bom sempre lembrar. Mas qual é o embaraço que pode nesta noite estar sendo esclarecido na sua alma, que tem impedido o teu crescimento? O Senhor quer que você cresça. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar por sua vida. Eu quero te dar a oportunidade de você sair do seu lugar. Mas entenda uma coisa: se você não sair, isso não vai mudar o que Deus pode fazer em você. Mas quem sabe, seja um ato público, de confiança, de entrega, um registro, um sinal de que a partir de hoje, você decide tirar todo embaraço, todo empecilho e dizer para Deus: eu quero estar no centro da vontade do Senhor, e eu estou disposto a pagar o preço que for para crescer e glorificar o seu nome. Por isso eu quero te dar esta oportunidade, que se você quiser, você pode vir à frente. Eu quero orar com você. Aqueles que não vierem, eu também estarei orando. Mas se você quer hoje, publicamente, se posicionar, dizer algo para Deus: Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero fazer uma aliança hoje. Eu quero que os meus olhos se abram. Eu quero que o Senhor me ajude a entender que o Senhor tem muito mais para mim do que eu possa imaginar. E eu hoje eu entrego a direção, eu entrego o governo. Eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Eu quero que você entenda
que o Senhor quer te surpreender. Ivan, como? A Bíblia diz: aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e não chegou ao seu coração, Deus tem para você. Nós vamos orar para que a partir desta semana ainda, o Senhor comece a surpreender você na empresa. O Senhor comece a surpreender você na faculdade. O Senhor comece a surpreender você no ministério. Ele vai te pedir coisas. Ele vai te acordar pelas madrugadas para falar com você. Ele vai te levar a ter desejos de ler, de estudar, de buscar. Ele vai trazer ideias. Ele vai trazer caminhos. Ele vai esclarecer. E aqueles impeditivos, nesta noite, em nome de Jesus, serão quebrados. Em nome de Jesus serão quebrados. A igreja que acredita, orem junto comigo. Pai querido, em nome de Jesus, firmados na tua palavra, nós oramos nesta hora. Eu te louvo porque a tua palavra nos anima, a tua palavra nos desperta, a tua palavra nos impulsiona a crescermos, a avançarmos e conquistarmos o teu reino e as coisas possíveis. Eu oro pelos teus filhos, e eu ministro sobre eles a unção do crescimento, a sabedoria do céu, a inteligência, que haja sobre eles a revelação divina, para crescerem espiritualmente. Mas também o Senhor esteja revelando planos humanos para crescerem profissionalmente, nos seus estudos, nos seus afazeres, na família, nos seus negócios, nos planos. Senhor, aonde quer que eles estejam, nos seus estudos, que eles cresçam, que eles brilhem a luz, que o seu nome venha a ser glorificado. Neste momento, mais uma vez eu oro, para que todas as correntes, todos os empecilhos sejam quebrados em nome de Jesus. Eu não aceito nenhum impeditivo, que eles saiam daqui livres, aliviados, fortalecidos, animados. E eu te peço, nesta semana, surpreenda eles com a tua bondade. Que venha uma ligação, que venha uma revelação, que venha um sonho, que venham sinais, que venha, Deus, algo novo na vida deles, e eles sintam a paz que excede a todo entendimento, para que eles não sejam enganados, e eles possam desfrutar de crescimentos nas alturas, como nós, ó Deus, vimos pelas águias. Que tudo aquilo que estava impedindo seja, Deus, descartado, porque o Senhor os pega nas mãos e os leva num alto e pleno refúgio. Eu abençoo eles, a extensão das suas famílias, para a glória e honra do teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, dê uma salva de palmas a Jesus.